Hum.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Deixa eu iniciar aqui. Vocês estão me escutando? Primeiro A. Primeiro A, vamos continuar de onde a gente parou, tá? Ontem a gente estava vendo o que era valência. Valência em ligações covalentes, tá? É a capacidade que um átomo ele tem de perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Essa capacidade é medida pelo número de elétrons que foram ganhos, perdidos ou compartilhados. Aqui, ó, nós temos um gás nobre que é o hélio e um flúor. A conexão caiu, vamos aguardar um pouquinho para ver se retorna.
Ainda não voltou, então o que é a camada de valência? Eu vou gravar para postar. É a última camada de distribuição eletrônica, ou seja, quando eu faço a distribuição eletrônica da quantidade de elétrons que o metal tem, a camada de valência é a última camada em que fica os últimos elétrons da distribuição. Por exemplo, a distribuição eletrônica do níquel é essa daqui. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 8. Terceira camada, 17 elétrons. E a quarta camada, apenas 1 elétron. Ou seja, essa é a última camada de valência dele, tá? Como eu havia dito, por que os átomos, eles vão se ligarem? Porque eles precisam obter estabilidade. Segundo os cientistas, nas descobertas feitas por eles, eles descobriram que existe apenas um grupo da tabela periódica que não é de metais que não são ligados a nenhum outro. São sozinhos na natureza, que são os elementos do grupo 18, que são os gases nobres. Perceberam, então, que todos eles, com exceção do hélio, que tem apenas 2 elétrons, terminavam na sua última camada de valência com 8 elétrons. Ou seja, estão me ouvindo agora, pessoal? Voltou? Conseguem ouvir? Então, olha só. A gente estava aqui, né? Quando caiu. Então, a camada de valência é onde o átomo ele tem a capacidade de perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Vai ficar caindo, ó, só pode deixar assim. Só que você não vai pegar essa explicação, deixa eu explicar primeiro. Na verdade, não. Vai explicar. Gente, a dinâmica é assim, ó. Vocês me escutam agora, sério? É assim, ó. Vocês vão colocar, não vai colocar quantas outras. Coloca umas coisas mais difíceis que ninguém sabe com vocês. Uma verdade e 2 mentiras, ou vice-versa. Uma verdade e uma. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? A conexão tá ruim, então quando ela cai, eu percebo aqui, eu pauso, espero um pouco. Por exemplo, eu vou falar aqui. Eu já fui na Argentina. Escola, pessoal da escola. Então, o que eu faço? Continuo gravando, tá? Faço as explicações que eu vou postar a gravação da aula lá no grupo. Então, fiquem atentos. Ontem eu postei, vou postar hoje de novo. Não deixem de acessar, de assistir, tá? Porque ajuda muito, porque a conexão não é boa. Então, a camada de valência, onde ela se encontra no átomo? Ela é a última camada da distribuição eletrônica. Por exemplo, a gente tem aqui o níquel, ele é um metal que possui 28 elétrons. 28 elétrons, o que quer dizer? Que ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 17 na terceira, e para completar os 28, ele tem 1 elétron na última camada. Então, essa última camada dele com 1 elétron é a sua camada de valência. Esse elétron aqui é que vai ser o doado ou compartilhado para formar ligações químicas. Por que eles vão se ligar? Para alcançar, obter a estabilidade, tá? Eletrônica. Segundo a descoberta dos estudiosos, os átomos que possuem 8 elétrons na sua última camada de valência são os átomos estáveis. Inclusive, eles são encontrados sozinhos na natureza, não se liga a nenhum outro metal. Então, entende-se que são esses átomos
que possuem estabilidade na natureza, que são chamados de gases nobres, tá? Então, os demais, para obter essa estabilidade, esses átomos vão doar, receber ou compartilhar os seus elétrons. Com isso, eles passam a apresentar uma configuração semelhante à dos gases nobres. E os gases nobres, eles vão ter 8 elétrons na sua camada de valência. A única exceção é o hélio, que possui 2 elétrons na camada de valência dele, todos os outros são estáveis. Não necessitam de realizar ligações químicas para adquirir estabilidade. Uma coisa que a gente tem que considerar, então isso é regra do octeto, tá? Mas tem uma particularidade em compostos covalentes, é porque alguns têm exceções à regra do octeto. O que quer dizer isso? São átomos que se compartilham seus elétrons formando ligações com mais de 8 elétrons na sua última camada de valência, quando a ligação é formada. Esses casos particulares é o que a gente chama de exceção à regra do octeto. Pessoal, vocês conseguem me ouvir agora? É horrível. A professora tá caindo toda hora. A senhora tá caindo toda hora. É uma boa. O que eu estou fazendo? Apesar de estar caindo, eu estou continuando com a gravação da aula para postar lá no grupo, tá? Então, eu só peço que vocês fiquem atentos à postagem da aula lá. Mesmo caindo a conexão de vocês, eu continuo gravando a aula e explicando, tá? Então, assistam lá depois, para vocês não perderem, tá? Então, mesmo caindo a conexão, eu continuo a gravação. A explicação, às vezes, eu pauso, espero ver se vocês retornam. Se vocês demoram a voltar, eu continuo gravando para poder postar para vocês lá o link da aula, para vocês acompanhar o que vocês perderam, tá bom? Então, ou seja, para vocês não ficarem prejudicados quanto ao conteúdo. Tá? Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, a conexão não tá boa, manda aqui para mim no bate-papo. Ótimo, então tá bom. Então, meninos, olha só. A gente falou sobre, até agora a gente estava falando com exceção à regra do octeto. Então, a gente tem em moléculas, com ligações moleculares, a gente tem aquelas que ultrapassa, tá? A exceção à regra do octeto. O que quer dizer isso? Que são substâncias que são formadas através de ligações químicas que vão se ligar com mais de 8 elétrons na sua camada de valência, tá? E
é necessário que se liguem dessa forma e tenham estabilidade. Ou com menos de 8 elétrons, tá bom? Então, aí a gente tem classes de exceção à regra do octeto, moléculas com número ímpar de elétrons, em vez de ter 8 elétrons na sua camada de valência, tem 7, como a ligação feita entre nitrogênio e oxigênio, tá? Moléculas nas quais o átomo vai ter menos de um octeto, ou seja, são moléculas deficientes de elétrons, tá? Isso é raro, mas existe, como, por exemplo, o trifluoreto de boro, tá bom? É uma ligação química em formato, é uma ligação molecular, tá? Olha só, fórmula uma molécula. Ó, é como se formasse uma pirâmide, tá bom? E nós temos moléculas nas quais o átomo ele vai ter mais do que um octeto, que são moléculas com expansão de octeto. Os átomos do terceiro período em diante é os que podem acomodar mais de um octeto, tá? Então, vamos ao exemplo. Na verdade, aqui não tem imagem, mas depois eu procuro para vocês a imagenzinha desse tipo de exceção à regra do octeto aqui do tópico 3. Então, isso é valência, tá? Até agora a gente falou de valência, os elétrons que saem dessa camada para formar ligações covalentes ou moleculares. Agora vamos falar de potencial de ionização e afinidade eletrônica, tá? Um é inverso ao outro. A energia requerida para retirar um elétron do átomo é potencial de ionização, tá? Então, a definição do que é potencial de ionização é a energia requerida para a retirada de um elétron do átomo. Já a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Entende? Para me retirar o elétron do átomo, eu tenho energia de ionização, eu tenho potencial de ionização. Para receber um elétron, energia liberada para receber um elétron, aí eu tenho uma afinidade eletrônica. Essa é a definição de ambos. Na tabela periódica, aqui, ó, a gente tem os grupos, que são representados com o que está em cima. Aqui a gente tem os períodos, que são 7. Então, aqui a gente vai ter 1 na frente, aqui embaixo 2, 3, 4, até que vai até o 7. Aqui na tabela periódica, nesse pedaço, eu tenho os metais, halogênios e calcogênios. Aqui tudo é metais, ó, no centro, nessa parte menor. Daqui, ó, para frente é onde eu tenho os ametais e alguns semismetais aqui embaixo, tá? Nesse quadradinho separado, como que chama isso aqui, gente? Nessa coluna separada é onde estão os meus gases nobres, tá? Que eu chamo de, aqui está escrito 18, que é o grupo 18, tá? Então, aqui é onde eles estão, tá bom? Por que que eles são meio que à parte? Porque são os únicos átomos que se encontram sozinhos na natureza, sem formar nenhum tipo de ligação química, tá bom? Então, só para vocês familiarizarem, é assim que é organizada a tabela periódica. Outro detalhe importante que a energia liberada quando um átomo recebe um elétron é a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ela vai acontecer nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Então, ou seja, ela vai ficar maior quando ela tá vindo para o sentido dos ametais e de baixo para cima nos
a metais. Essa é a afinidade eletrônica. Por que isso, primeiro A? Porque átomos que têm maior afinidade eletrônica são aqueles que têm a necessidade de receber elétrons. Metais não recebem elétrons. Metais, eles fazem retiram-se deles elétrons para formar ligações químicas. Então, por isso a afinidade eletrônica, ela vai começar aqui nos metais e vai aumentar no sentido que ela for para usar metais, tá? Ou não metais. E de baixo para cima no espaço onde eu só tenho não metais, tá bom? Então, ó, mais uma vez, afinidade eletrônica é a energia liberada quando o átomo recebe um elétron. Já o potencial, a energia potencial de ionização é a energia necessária para retirar um elétron. Perceba que nos metais ela é maior, porque ela começa lá nos metais de baixo para cima, tá? E também ela vai crescer aqui, ó, bem no centro da tabela. Então, essa é a diferença dos dois. Energia de ionização ou potencial de ionização é a energia necessária para retirar um elétron do átomo. E a afinidade eletrônica é a energia liberada quando o átomo recebe um elétron. Essa é a diferença, tá? Então, o que a gente não pode esquecer? Falando sobre afinidade eletrônica, energia de ionização, a gente não pode esquecer da polaridade das ligações covalentes. Polaridade das ligações covalentes. O que quer dizer isso? Então, olha aqui o exemplo. A gente olha aqui uma molécula de oxigênio, como aqui na imagem, nós temos 2 átomos de oxigênio, tá? E a gente vê aí que é uma molécula com 2 átomos iguais, eles não têm nenhuma diferença. Quando isso acontece, nós dizemos que eles têm, por serem iguais, mesma eletronegatividade. Eletronegatividade, tá? Ou seja, a carga elétrica deles é a mesma. E ela pode ser definida como a intensidade que um átomo ligado atrai os elétrons através da ligação química, tá? Quando nós temos átomos que se juntam que se ligam através de compartilhamento de elétrons, e isso acontece com átomos de mesma eletronegatividade ou eletronegatividade próximas, a gente diz, ó, que esses átomos possuem uma ligação covalente chamada de apolar. Então, quando eu tenho uma ligação covalente apolar, quando eu tenho átomos com mesma eletronegatividade ligados, tá bom? Essa é a definição. Então, ligação covalente apolar, aonde ela vai acontecer? Quando eu tenho átomos iguais, átomos que têm mesma eletronegatividade. Para que eles tenham mesma eletronegatividade, eles precisam ser iguais, tá? Agora, quando eu tenho 2 átomos com polaridades diferentes, como que eles vão se ligar? Vamos ver, por exemplo, olha esse exemplozinho aqui. Aqui a gente tem, nesse caso, a nuvem eletrônica ela não vai estar uniforme, ou seja, um átomo vai ser mais eletronegativo que o outro. Mesmo ele sendo um não metal, como, por exemplo, um hidrogênio e um oxigênio. 2 moléculas de hidrogênio ligada a uma molécula de oxigênio vai formar a água, tá? É uma ligação covalente. Então, quando isso acontece, nós dizemos que a nuvem eletrônica desses átomos, uma não está uniformemente distribuída. Então, uma vai ser mais densa, tá? E um desses 2 átomos vai ser mais eletronegativo que o outro.
E quando isso acontece, é formada uma ligação covalente polar, quando você tem dois ametais e um tem maior eletronegatividade do que o outro. Quanto maior for essa diferença de eletronegatividade entre esses átomos, maior é a polaridade de ligação formada entre eles, tá? Então, a gente vai ficar com esses conceitos até aqui. Vou aguardar para ver se volta a conexão de vocês. Porque as interações de Van der Waals, essas classificações, eu vou deixar para a nossa próxima aula. Voltou a conexão? Vocês conseguem me ouvir? Então, aqui, meninos, ó, quando nós temos dois átomos, tá? Que não são metais, eles são ametais, como hidrogênio e oxigênio, que vai formar água, né? Quando um é mais eletronegativo que outro, eles estão ligados por ligação covalente, chamada de polar. Quer dizer que um é mais eletronegativo que o outro, tá? Então, como que a gente consegue ver a diferença? Quanto maior for a diferença dessa eletronegatividade, maior será a polaridade da ligação formada, tá bom? Agora, então, a gente viu como a ligação covalente é feita, o que é envolvido na ligação covalente, camada de valência, a atração que existe entre os átomos para se ligarem através de compartilhamento de elétrons. Nós vimos valência, potencial de ionização. Então, o que é valência? É a capacidade que o átomo tem de perder ou compartilhar elétrons na ligação química. Aonde está essa valência? É a última camada de distribuição eletrônica do átomo. Ligação covalente ela acontece por quê? Para que esses átomos tenham estabilidade, então eles se ligam para formar substâncias. A estabilidade está relacionada à regra do octeto. Para que eles fiquem estáveis, é necessário que ambos tenham 8 elétrons na sua última camada de valência, por isso que a ligação química é feita. Em regra, a exceção do octeto, que são moléculas covalentes que vão formar ligações químicas com número ímpar de elétrons, ou com um dos átomos que tem menos de um octeto, tá? Ou com mais de 3 octetos. Potencial de ionização. A gente viu que a energia necessária para retirar o elétron do átomo, tá? Então, ela é maior entre os metais, tá? E cresce na tabelinha periódica dos metais para os ametais. A afinidade eletrônica, tá? Ela vai ser maior entre os ametais, de baixo para cima, e vai ganhar força também saindo do lado esquerdo para a direita, ou seja, dos metais para os ametais. A afinidade eletrônica é a energia liberada para que o átomo receba um elétron. Nós vimos que ligações covalentes vão formar ligação, ela pode ser polar ou apolar. A apolar acontece quando você tem átomos ligados que têm a mesma eletronegatividade, tá? E a polar é quando você tem ligação covalente entre átomos que um é mais eletronegativo que o outro. Então, isso é o que a gente viu, tá, pessoal? E aí, para nosso próximo assunto, nós vamos falar sobre as interações moleculares. As interações moleculares são as forças
que ocorrem entre uma molécula e outra molécula vizinha. São interações ou força de Van der Waals. Isso também acontece apenas com ligações covalentes. Isso aqui vai explicar as temperaturas de fusão e de ebulição das substâncias, tá? Formadas por moléculas apolares. A interação ou força de Van der Waals é a força produzida pela relação dos movimentos dos elétrons de um átomo com os movimentos dos elétrons do outro átomo. E eles tendem a se aproximar até que eles atinjam aquela distância mínima que a gente viu ontem. Então, quanto maior o número de elétrons de uma molécula que a molécula dispõe, mais polarizada ela vai ser. Então, quanto maior então, será a sua atração de Van der Waals. Por exemplo, uma curiosidade, a lagartixa de Van der Waals. Uma dúvida que tem cruel, que atormentou muitos cientistas, é como de fato a lagartixa ela consegue caminhar pelas paredes, mesmo no teto. Alguns sugeriram que as suas patas possuíssem microventosas. No entanto, todas as tentativas de provar a existência dessas ventosas falhou. Então, as lagartixas, elas possuem um comportamento mesmo sobre o vácuo ou sobre uma superfície muito lisa e molhada. E foi apenas lá em 1960 que o alemão Wiener sugeriu que o tipo de força atrativa entre as moléculas da parede e as moléculas da pata da lagartixa era responsável para que ela conseguisse escalar paredes lisas, molhadas, sem cair. Tá? Ele sugeriu o seguinte, que essas forças, elas são forças intermoleculares de Van der Waals. Tudo bem que elas mantêm as moléculas unidas, mas uma lagartixa, poucos deram crédito à sugestão dele, até que um exemplar recente na revista Nature escreveu um artigo sobre essa questão em 2000 e trouxe evidências de que, de fato, são forças intermoleculares que são responsáveis pela adesão da pata da lagartixa na parede, mais precisamente entre a superfície e as moléculas, tá, da sua pata. Então, através de estudos microscópicos, eles viram que essas moléculas cobrem as patas das lagartixas e por isso elas têm esse movimento, tá? Pessoal, então até aqui isso é a força de Van der Waals. A interação de Van der Waals. Agora as interações intermoleculares, a gente vai detalhar mais um pouco. Eu vou deixar esse assunto para a nossa próxima aula, para que vocês possam compreender de uma forma melhor, porque esse aqui vai gastar um pouquinho mais de tempo para me explicar e vocês entenderem de fato, tá? Lembrando, por favor, assista a gravação da aula lá quando for postada lá no grupo, porque a minha voz na gravação não fica falhada, como a conexão que vocês estão ouvindo aí na escola, tá bom? Qualquer dúvida é só falarem comigo também. Então, obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida me chama. E hoje a gente fica por aqui, tá? Falta apenas 5 minutos para ela acabar, mas eu vou encerrar por aqui porque não vai dar tempo de explicar para vocês o que é as forças de interação intermolecular nas ligações covalentes, tá bom? Tá bom, professora. Tchau. Tchau, tenha um bom dia.